Live, nosso momento com o Senhor, glória a Deus. Olha só, hoje é a live 1970. Nós temos 30 lives para chegar à live 2000. E aí, Cindy, quando chegar na live 2000, o que você vai fazer? Continuar, meu povo, até meu último dia a gente vai estar aqui, se Deus quiser. E aí, nós vamos hoje para a palavra de 2 Crônicas 30. Glória a Deus. Oi, Silvio. Oi, eu dando bom dia. Cris, Deus abençoe a vida de vocês. 2 Crônicas 30 fala assim: Deus, ele olha, né? Ele procura corações sinceros. A coisa mais preciosa para Deus é o nosso coração, né? Por isso que a gente é tão atacado. Quando o coração se volta para Deus, a restauração. Ezequias convida todo Israel e Judá a Páscoa do Senhor, a celebrar a Páscoa do Senhor. E aí muitos zombam e outros se humilham e vão a Jerusalém. E o povo se reúne em unidade para orar. Ezequias ora e Deus os perdoa. E a celebração é marcada por alegria, adoração e restauração espiritual. Então aqui ensina, gente, que nem sempre a forma que eu vou andar é a forma que o outro vai andar. E tá tudo bem. E que ele pode vir na minha vida trazendo coisas grandes, porque eu escolhi obedecer e você escolhe obedecer. Todos os dias nós temos essa possibilidade. E o que eu quero falar hoje para você é que esses reinados, esses governos, né, que nós vemos aqui na Bíblia, vem falando o que é um governo com a direção de Deus e o que é um governo com não direção de Deus. Então nós estamos governando nossa casa, nós estamos governando nosso trabalho, nós estamos governando nossa vida. Nós precisamos liderar. E a liderança que vem buscando ao Senhor, ela é totalmente diferente. Mesmo que ela erre e se arrependa, a gente vê a misericórdia do Senhor aqui, né? Então nós vamos para a leitura de 2 Crônicas 30. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Traz a tua palavra, enchendo os nossos corações, meu amado. É o que nós pedimos. Depois disso, Ezequias enviou um mensageiro e todo Israel e Judá escreveu cartas a Efraim e Manassés, para que enviasse a casa do Senhor Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho de que seus príncipes e toda a congregação de Jerusalém para celebrar a Páscoa do 2º mês, porquanto não a puderam celebrar no tempo próprio, porque não tinha santificado sacerdotes em número suficientes, e o povo não se tinha juntado em Jerusalém. Isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que fizesse passar pregão por todo Israel, desde Betseba até Dan, para que viesse a celebrar a Páscoa do Senhor, Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não a tinham celebrado, como estava escrito. Foram, pois, os correios das cartas do rei e os príncipes, todo Israel e Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus, Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte ao restante de vós, que escapou da mão do rei de Assíria. E não sejais como os vossos pais, os vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, o Deus dos seus pais, pelo que os entregou à dissolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor e vinde o seu santuário, e ele santificou para sempre. E servi ao Senhor, vosso Deus, para o ardor e da sua ira, e desvie de nós. Porque em vos converteram ao Senhor, vossos irmãos e os vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram do cativo, vos tornaram a terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, e se vos converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pelas terras de Efraim, Manassés e Zebulon, porém riram-se e zombaram dele. Então eles foram fazendo aquilo que estava no coração dele. E vão rir, vão zombar, gente, porque nem todo mundo tem entendimento da palavra de Deus. Presta atenção nisso aqui, olha só. Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Então nem todos foram. Nem todos a gente vai conseguir atingir. Mas a gente precisa fazer aquilo que está no nosso coração, entendeu? Então vamos lá. E a mão do Senhor esteve em Judá, dando-lhe um coração para fazer um mandato ao rei dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa de Pão Ázimos do 2º mês, uma congregação muito grande. E levantaram-se e tiraram os altares e a de Jerusalém. Também tiraram todos os altares de incenso e os lançaram no ribeiro do Cedron. Então santificaram a Páscoa no 14º do 2º mês. E os sacerdotes e levitas se envergonharam e santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E puseram-se no seu posto, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, um homem
de Deus, seus sacerdotes aspergiram sangue, tomando com a mão dos levitas. Porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, por isso os levitas tinham encargo de se matarem os cordeiros da Páscoa de todo aquele que não estava limpo, para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão de um povo, muitos de Efraim, Manassés e Sacar, Zebulon, não tinham purificado, e tudo comeram a Páscoa, e não como estava escrito. Porém Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor, que é bom que perdoa todo aquele que tem preparado seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, e ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Então, Ezequias ele vai interceder pelo povo, porque o povo não fez o ritual conforme deveria ter sido feito. Falou: Senhor, por mais que eles estejam aqui, eles estão buscando, Senhor. Senhor, olha para eles, né? E ele intercedia ali. Eu fico imaginando assim, o coração emocionado, o coração de Ezequias, né? Aqui, porque ele clamar, né? Olha, tem misericórdia deles, Pai. Né? Muito lindo. Eu vejo aqui, né? E ouvia o Senhor Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel se acharam em Jerusalém e celebraram a festa do pão ázimos 7 dias com grande alegria. Os levitas e sacerdotes louvaram ao Senhor de dia a dia com estrondosos instrumentos ao Senhor. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas e tinha um bom entendimento no conhecimento do Senhor. E comeram as ofertas solenemente por 7 dias, oferecendo ofertas pacíficas e louvando o Senhor, Deus de seus pais. E de toda a congregação se conselho para celebrar os 7 dias, celebraram ainda 7 dias com alegria. Porque Ezequias, rei de Judá, ofereceu à congregação 1.000 novilhos, 7.000 ovelhas, príncipes ofereceram à congregação 1.000 novilhos, 10.000 ovelhas, sacerdotes santificaram um grande número. E alegraram-se toda a congregação de Judá, sacerdotes e levitas, toda a congregação de todos os que vieram de Israel, e também de estrangeiros, e vieram à terra de Israel, que habitavam em Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo, e a voz foi ouvida, porque a oração chegou à santa habitação de Deus aos céus. A oração chegou até a santa habitação de Deus até os céus. Que coisa linda! Jesus é muito lindo. Então nós vamos aqui dizer a aplicabilidade dessa palavra. Primeiro, Deus chama pessoas de volta. Deus continua chamando pessoas para perto dele. Segundo, nem todos aceitarão o convite. Faz parte, né? Cada pessoa decide como responder ao chamado de Deus. Terceiro, Deus honra orações sinceras. Sinceridade vale mais para Deus. E a humildade, né? A unidade fortalece a oração. E a comunhão fortalece a fé. A presença de Deus produz a alegria verdadeira. Então, desde a época de Salomão não se tinha aquela alegria. Então, a presença de Deus, ela traz alegria verdadeira. Ela não é uma alegria anestésica que traz assim momentânea. Ela é uma alegria constante. Amém, queridos? Então, nós vamos hoje desfrutar dessa alegria constante com Deus. Glória a Deus. Então, repita hoje comigo. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou me aproximar de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que a presença do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. Que nesse momento, nessa tarde, o fluir do Espírito Santo esteja sobre você. Fica com Jesus. Que Deus te abençoe.